Eu quero falar com vocês nessa noite sobre autoridade sobre as trevas. Eu usei de forma proposital sobre e não contra as trevas, porque contra nos daria o sentido de ficarmos constantemente colidindo, brigando. Parece que você está brigando com o diabo e depois você bate nele um dia, no outro dia ele bate em você, e depois ele está sempre perseguindo, ele sempre está afrontando você. Mas quando eu utilizei esse nome como sobre as trevas, porque eu quero trazer esse entendimento da nossa posição em Cristo. Nós estamos sobre principados e potestades. Então qualquer conflito com as trevas não é um conflito para medir forças, mas é um conflito de entendimento, de posicionamento. E quando um cristão ele se posiciona em Cristo, as trevas têm que recuar. Amém? Então Lucas 10:17, o texto diz assim: os 70, vou ler na NVI, fala 72, a tradução fala 70, o número não vem ao caso. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos onde? Nos céus. Naquela hora Jesus, exultando-se no Espírito Santo, olha que interessante, ele se alegra, vem aquela alegria do Espírito Santo, diz: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Amém? Olha só, eu quero conversar com vocês, após a leitura de Lucas 10, do 17 até o 22, falar sobre a autoridade sobre as trevas. Eu e você, posicionalmente falando, nós estamos acima de principados e potestades. Essa posição, ela se dá em Cristo. Quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você deu a sua vida a Ele em resposta dele ter dado, obviamente, primeiro a vida dele, o Espírito veio, nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, que precisávamos de um Salvador, reconhecemos Ele, entregamos a nossa vida para Ele, passamos pelo que a Bíblia chama em João capítulo 3, de novo nascimento, nascemos de novo. E o novo nascimento, Ele nos colocou em Cristo. Eu gosto muito dessa expressão de Paulo, ele usa muito na carta aos Efésios, em Cristo, em Cristo. Colossenses ele também fala, em Cristo, ou seja, eu e você estamos em Jesus. Quando a Bíblia fala que somos herdeiros de Deus, ela está falando que somos filhos, e como filhos, nós temos uma herança que não tem a ver com meritocracia, com merecimento. Tem a ver com filiação. Se eu sou filho, então eu sou herdeiro. Então tem coisas que são do pai, ou as coisas que são do pai, pertencem a mim, que sou filho, porque eu sou herdeiro, amém, irmãos? E eu não tenho que fazer nada para obter essa herança, eu tenho apenas que entender que eu sou filho, e algumas coisas eu não desfruto ainda, não tem a ver com o tempo de Deus, não tem a ver com não ser a vontade de Deus, tem a ver com a minha maturação, porque se eu não amadurecer, coisas maiores da parte de Deus, Ele não pode me entregar. E aí eu posso orar, eu posso buscar, pedir oração, pedir intercessão para alguém, oração para alguém interceder por mim, e eu não vou receber. Por quê? Porque tem coisas que faz parte da minha maturidade.
e caminhar em autoridade, e usufruir da autoridade. Alguns usufruem dessa autoridade mais do que outros, porque alguns possuem uma autoridade ou entendimento de autoridade maior, e quanto mais você entende, mais você desfruta. Paulo, na carta aos Efésios, ele ora pela igreja de Éfeso, pedindo a eles espírito de sabedoria e revelação, para eles compreenderem a largura, a profundidade, o comprimento do amor de Deus, ou seja, para eles terem entendimento. Ele ora pedindo para que Deus dê para a igreja espírito de sabedoria e revelação, porque tem coisas que nós recebemos de Deus, é por revelação, e revelação significa literalmente tirar o véu, tirar aquilo que está blindando os olhos, que está atrapalhando a vista de uma pessoa. Então a revelação, ela se dá no Espírito. O Espírito Santo abre o entendimento, a pessoa compreende uma verdade, e ao compreender essa verdade, essa pessoa, ela caminha nela, desfruta dela, e prova de uma vida abundante em Cristo Jesus. Agora, Jesus, ele, dentro desse texto que eu li com vocês, quando os discípulos contam tudo isso que nós lemos, ele se exulta no Espírito Santo. O Espírito Santo dentro de Jesus se alegra, ele suspira com alegria, ele diz: graças te dou, Pai, porque o Senhor não revelou essas coisas aos cultos, ou seja, aos entendidos, aos que têm uma mente expansiva, uma mente inteligente. Não foram para esse, porque a palavra, ela não se compreende com a mente humana, ela se compreende por revelação do Espírito. Então ele diz que o Senhor escondeu essas coisas aos sábios e cultos, mas revelou aos pequeninos. Ou seja, aqueles que reconheceram: eu preciso de Jesus, eu preciso do Espírito Santo, eu dependo dele, eu não sou sábio em mim mesmo, eu não me apoio na minha sabedoria, no meu entendimento, no meu conhecimento, coisas espirituais, eu me apoio no Senhor, e o Senhor vai revelando por sua palavra, me fazendo ter entendimento. E o entendimento que eles tiveram aqui é da autoridade sobre espíritos malignos, e a autoridade no mundo espiritual. O contexto aqui é que Jesus, ele reúne 70 ou 72 homens, e ele envia esses homens para uma missão, e eles vão de 2 em 2, e eles recebem uma clara ordem do Senhor. Eles estavam recebendo autoridade, eles tinham autoridade para expulsar demônios, impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados, anunciar o reino de Deus. Jesus falou para eles: olha, vocês precisam estar preparados, vocês vão ser rejeitados. Quando vocês forem rejeitados, essa missão de pregar o Evangelho, não é vocês que estão sendo rejeitados, eles estão rejeitando a mim, mas sacode o pé de uma casa que não receber vocês, e vai para outro lugar, e prega o Evangelho em outra casa, em outro lugar, e avancem. E eles foram debaixo de uma ordem expressa de Jesus, e obviamente eles saíram para expandir o reino, porque ganhar uma pessoa para Cristo significa que o reino está sendo expandido. Amém, irmãos? O reino de Deus é expandido não quando um crente se assenta na cadeira de presidente da república. O reino de Deus avança quando uma vida é tirada das trevas e posicionada no reino do Filho do amor, que é Jesus. Então, quando eu ganho uma pessoa, quando eu tiro uma pessoa das trevas e trago ela para a luz, é o reino de Deus avançando. A festa nos céus, quando um pecador se arrepende, a alegria nos céus, porque uma alma vale mais do que o mundo todo. Então, quando uma pessoa reconhece Jesus, ela ganha para Jesus, então o reino chegou na vida dela. Jesus, ele disse que um valente, ele guarda uma casa armado, até que sobrevindo alguém mais valente, que é Jesus, ele arranca aquele valente de lá, e tira aquela pessoa, e ele, por ser mais valente, obviamente, ele assume aquela posição, ele assume aquela casa. Ele está falando da libertação de uma pessoa. O valente é o diabo, que ele guarda bem armado, ele prende a pessoa, ele escraviza a pessoa num vício, num pecado, numa escravidão emocional, espiritual, ele escraviza uma pessoa. Mas quando Jesus vem, ele é o mais valente, ele é a manieta
esse valente que é o diabo, ele amarra ele, arranca ele e traz essa pessoa para o seu reino. Então isso é avançar o reino. Então eles saíram para pregar o evangelho, pregar a palavra, anunciar o reino. E quando eles voltam extremamente felizes. E eles, ao voltar, eles relatam a Jesus e diz: Senhor, até os demônios se submetem a nós, vírgula, em teu nome. Por quê? Em teu nome. Não é porque eles ficavam repetindo, igual um papagaio, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Mas é porque eles tinham a autoridade para representar Jesus. É como se eles tivessem uma procuração assinada por Jesus, para eles agirem em nome de Jesus. Ou seja, eu estou enviando vocês. Paulo fala que eu e você, irmão, somos os embaixadores do reino de Deus. Irmão, se a igreja entender, se você entender que você é o embaixador do reino de Deus, você para de sentir-se mal em ambientes, e você vai mudar naqueles ambientes, porque onde você chega, a embaixada do reino, ela chega. Se você for aqui no Brasil, lá em Brasília, na embaixada norte-americana, ali dentro, naquela sala, se algum crime for cometido ali, a pessoa é julgada pelas leis dos Estados Unidos, porque ali é considerado uma extensão dos Estados Unidos. O embaixador, ele fala como se ele fosse o presidente dos Estados Unidos. Então onde você vai, a extensão do reino, ele vai junto. Então onde você chega, o reino de Deus chega, e as leis do reino de Deus, a autoridade é estabelecida ali. A autoridade é estabelecida naquele ambiente. Só que a autoridade, para ser exercitada, ela precisa ser entendida. Porque, irmãos, o que tem de crente viver na dependência da oração de alguém, não está escrito. O que tem de gente que não pode ver um cristão, um crente um pouquinho mais espiritual, que já vai lá para ficar perto, para querer seguir ele, para querer receber uma oração dele, porque não entenderam a autoridade que eles possuem. Eles não entenderam quem eles são. A crise não é de entendimento, a crise é de identidade. Porque eles não entenderam que eles são filhos, que eles são herdeiros de Deus, representantes, embaixadores do reino. Onde você chega, Satanás tem que pôr o rabinho dele no meio das pernas e sair. Porque onde você chega a presença de Deus, chega a unção de Deus, a habilidade de Deus. Você pode falar em nome dele, porque você possui autoridade ali. Porque onde você vai, o reino chega. Então eles voltam dizendo: os demônios se submetem a nós, e tem que se submeter. Geralmente quando falamos a respeito de Satanás, sobre a autoridade, tem crente que diz o seguinte: olha, não mexa com isso, senão você vai sofrer retaliação, você vai ser retalhado. E aí alguns, para fazer um abuso religioso, dizem: olha, se você não tiver a cobertura do pastor para expulsar um demônio, depois você está complicado, Satanás vai pegar você. Aí a pessoa: pastor, ora por mim, porque eu vou expulsar um demônio. Pastor, ora por mim, me dá cobertura, por quê? Porque eu vou entrar numa batalha espiritual. Pastor, ora, dá uma cobertura, porque eu preciso jejuar, eu preciso da cobertura do Senhor. Não, você não precisa, você precisa de uma palavra de Deus. Preste atenção, você carrega essa autoridade. Você precisa estar definido dentro de você: você é filho de Deus. Você precisa trabalhar essa confiança dentro de você. Você precisa confiar. Quando eu digo confiar em si mesmo, é você confiar em quem você é em Cristo. É você entender a real autoridade, posicionamento que você tem. E eles voltam para Jesus e falam: Senhor, os demônios se submetem. E aí Jesus virou-se para eles e disse: olha, eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Quando ele se refere a isso, tem pelo menos 3 entendimentos. Que, primeiro, Jesus estava se referindo à queda de Satanás, quando ele, em rebeldia, foi expulso dos céus.
tem até a teoria chamada teoria do intervalo, que é entre Gênesis capítulo 1, versículo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 2, que a Bíblia fala que a terra tornou, no hebraico fala, a terra tornou-se sem forma e vazia. Alguma coisa aconteceu para ela tornar-se sem forma e vazia. E alguns defendem a tese que foi Satanás que caiu, e quando ele cai, a terra, ela se deforma, ela fica sem forma, ela fica vazia, e aí vem o Espírito Santo pairando sobre a face das águas. Depois, quando Deus diz haja luz, aí vem, é chamado disso na teologia de teoria do intervalo. Mas enfim, essa é a primeira tese, que Jesus, ele fala, quando ele via Satanás, é quando Satanás caiu dos céus. O segundo entendimento é de que quando Jesus ele fala, eu vi Satanás cair do céu como relâmpago, é porque dias atrás, ou meses atrás, ele estava, ou talvez até anos, 1 ou 2 anos atrás, Jesus ele vai para o deserto, e ele vence Satanás. Lembra da tentação de Jesus no deserto? E ele vence, lembra, irmãos, amém? Amém. Como é que ele vence o diabo no deserto? Utilizando a palavra de Deus, utilizando a palavra de Deus. Ele está escrito, e ele vence Satanás com a palavra. Então, quando ele se refere a isso, teoricamente poderia se referir àquela situação. Agora tem a terceira, que ao meu ver, parece mais plausível, que quando Jesus, ele diz, eu vi Satanás cair do céu como relâmpago, é porque enquanto os discípulos estavam expulsando os demônios, vidas estavam sendo ganhas para o reino de Deus, então Satanás estava caindo e perdendo a sua autoridade. Nós, quando oramos por essa região, intercedemos por essa região, não é simplesmente interceder e ficar de forma passiva, de braços cruzados. Se nós queremos ver essa região transformada, a sociedade transformada, ela começa primeiro com um homem que assume a posição de Deus. Segundo, um homem que ganha a sua família para Cristo. Terceiro, um homem que é uma referência para a sociedade, é uma referência para a sua família, uma referência para a sociedade, uma referência para as pessoas que estão à volta. E nós, como igreja coletiva, se formos uma referência para essa região, nós ganharemos vidas para Cristo, e Satanás vai cair dessa região. Então essa é a forma correta, centrada, bíblica, de fazermos batalha espiritual. Batalha espiritual não é simplesmente você ficar intercedendo a madrugada inteira e ver um monte de demônios se degladiando, brigando. Isso pode fazer parte, mas o reino só avança quando uma vida é ganha para Cristo. E eu e você, irmãos, precisamos ter essa consciência de que aquilo que Cristo fez por mim, aquilo que Cristo fez por você, nós devemos levar isso para outras pessoas. Nós temos que carregar esse dever de ganhar uma vida, de ganhar uma pessoa para Cristo. Agora, ele vai dizendo para os discípulos, olha, mas não se alegrem por isso, não se alegrem porque vocês possuem autoridade sobre espíritos malignos. Não se alegrem por isso, se alegrem porque o nome de vocês está no livro da vida, está nos céus. Se alegrem, porque vocês possuem a salvação. Aquela alegria no Espírito Santo que Jesus sentiu ao receber esse relato, é a alegria que nós como cristãos, nós devemos de ter. A alegria de ver o reino avançando. A alegria de ouvir alguém que está usando o nome de Jesus. Irmãos, eu fico feliz quando alguém, é lógico, quem está começando na fé, precisa de um apoio maior, isso é natural, mas é gostoso quando você vê gente que vai se desprendendo e vai amadurecendo, e começa a usufruir da autoridade que tem em Cristo Jesus. Só que eu vou dizer algo para você, um carente e um líder abusivo não gosta disso. O carente é porque quer ter apego, uma dependência emocional de um líder. Então ele não gosta disso, de querer amadurecer e aprender a agir como maduro na fé. E um líder abusivo também não gosta. Por quê? Porque o líder abusivo, ele quer todo mundo perto, ele quer arrastar todo mundo para perto, puxar, mas não é para discipular, para instruir na palavra, é para suprir um vácuo, um buraco na sua carência. Então ele puxa todo mundo para perto para poder controlar, e usa, essa questão da cobertura. Não, você precisa pedir oração para mim, só eu,
para poder manipular a pessoa. Mas biblicamente falando, irmãos, nós que vamos amadurecendo na fé, a nossa tendência não é ser independente, é ser interdependente. Vou explicar para você a diferença. Uma pessoa, quando ela começa a caminhar, ela é dependente. Depois, quando ela amadurece, ela passa a ser uma pessoa independente. O que é uma pessoa independente? É aquela pessoa que não precisa ninguém cobrando para orar. Ela ora, ela jejua por si só, ela busca na palavra por si só, ela se consagra por si só. Então ela é uma pessoa independente. Só que a pessoa independente, se ela não amadurecer um pouco mais, ela tende a ser aquela pessoa que ela diz o seguinte: eu não preciso de igreja, a igreja sou eu não preciso de igreja, eu não preciso desse lugar, eu caminho com as minhas próprias pernas. Aí ela vai para o campo da rebeldia. O independente tem que ir para a interdependência. O que é o interdependente? É quem ora sozinho, quem busca sozinho, quem consegue ter entendimento já da palavra, caminhou, amadureceu, mas o amadurecimento dele lhe fez entender: os dons que Deus me deu, eu preciso servir alguém. Eu preciso pegar o dom que eu recebi da parte de Deus e usá-lo em favor dos irmãos, não da minha própria glória, não para receber aplauso dos homens, mas para abençoar as pessoas que estão à minha volta. É o que eu e você precisamos fazer, amém, irmãos? Somos independentes, mas no sentido de que estamos crescendo, mas interdependentes no sentido que nós, por consciência, por entendimento, Deus me deu dons e eu preciso usufruir, Deus me deu dons e eu preciso usar os meus dons para abençoar a vida do próximo. Vocês estão entendendo, irmãos, amém? Isso é caminhar em autoridade. Então a alegria não é por um demônio se submeter, mas a minha alegria é por me relacionar com o Pai. É por ter uma vida com Ele, por ter prazer na presença dEle, se encher do Espírito Santo, viver uma vida respaldada pela palavra, ter comunhão com Ele, ouvir a voz dEle, receber diretivas dEle, receber direção dEle. Então é isso que tem que ser estabelecido como alegria no nosso coração. Agora, todo esse entendimento, Jesus ele fala sobre isso, mas ele vai orar ao Pai se alegrando: obrigado, Pai, porque o Senhor revelou essas coisas aos pequeninos. Então é por revelação. Quando você caminha em autoridade, você não fica degladiando, brigando com o diabo. Irmãos, quem tem autoridade domina, quem tem autoridade manda, quem tem autoridade está por cima. Quando o homem ele foi criado e colocado no jardim, Deus deu a ele domínio, para ele dominar e sujeitar a terra. A palavra domínio ali é uma autorização dada por alguém superior, para ele estabelecer ordem no caos, para ele governar sobre o ambiente. Se sujeitar é trazer todos debaixo da sua liderança, mas é uma liderança saudável, porque o Senhor deu a ordem para o homem: você vai guardar, proteger a terra, o jardim, e você vai cultivar, ou seja, você vai trabalhar nessa terra para que ela possa frutificar e o jardim vai ampliar. Uma pessoa de autoridade espiritual, que entendeu quem ele é em Cristo, as pessoas que estão à volta dele também são impulsionadas, elas são guardadas, mas elas são impulsionadas no seu propósito para frutificar. Quando a Eva ela peca, Deus não vai cobrar da Eva o porquê que ela pecou. Deus vai cobrar de quem? De Adão. Porque Adão era alguém, me parece que o Adão era alguém que tinha uma proatividade. Ele colocou o nome nos animais. Esse aqui é o leão, esse aqui é o leopardo, esse aqui é o elefante. E ele vai falando, ele vai exercendo. Mas quando a serpente está falando com a sua mulher, a Eva, o Adão ele fica calado. Ao meu ver, quando às vezes a gente vê em alguns desenhos, quando a serpente está falando com a Eva, Adão não está perto. Eu particularmente entendo que Adão está perto. Por quê? Porque quando ela cai na conversa da serpente, ela come, ela dá para o seu marido come, ela não leva, ela já entrega, dando o entendimento de que ele está próximo.
ela dá o fruto para o Adão, e o Adão come, e os olhos de ambos são abertos simultaneamente, no mesmo momento. Então o Adão estava perto, ele estava próximo ali, e ele não usa a autoridade dele, ele não usa a capacidade que Deus deu a ele para ele guardar, porque ele poderia repreender ali a serpente. E por isso que quando eles pecam e eles fogem de Deus, o Senhor pergunta: não, Adão e Eva, onde vocês estão? Deus pergunta: Adão, cadê você? Cadê você? Por que você saiu da posição? Eu não estou te encontrando, Adão, na posição que eu te coloquei. Você por acaso comeu do fruto que eu falei para você não comer, Adão? Ou seja, ele perde aquela posição, ele perde aquela autoridade. Então o Adão, ele não exerce. O não exercer a autoridade coloca a pessoa numa passividade. Eu estou falando isso em relação ao homem, talvez é porque a mensagem está fresquinha na cabeça, né? Para sábado. Mas essa autoridade no mundo espiritual também é para o homem, é para a mulher, para o ser humano, para o filho, a filha de Deus. Se nós não usufruirmos da autoridade, nos tornamos passivos, e Satanás tem oportunidade para investir contra nós, a nossa casa, a nossa família. Em Efésios capítulo 6, eu queria mexer um pouquinho nesse texto com vocês. Em Efésios capítulo 6, alguns leem esse texto e acabam pegando o versículo ou uma parte do versículo que fala luta, e já tem que pegar esse versículo e sair lutando toda hora contra o diabo. Mas vamos entender o contexto. Efésios 6,10, Paulo fala da armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito o quê? Tudo. Depois de terem feito tudo. Depois de terem feito o quê? Tudo. O que é esse tudo? O que é esse fazer tudo? Paulo está orientando a igreja, preste muita atenção para você acompanhar o raciocínio. Paulo está instruindo a igreja: olha, vocês não vão batalhar, o conflito de vocês não são contra os seres humanos, pessoas. A igreja vai ganhar vidas, a igreja vai avançar, mas ela não tem que colidir com pessoas, ela não tem que lutar contra os seres humanos. A luta, o nosso inimigo, ele está pontuando, o inimigo da igreja são as hostes espirituais da maldade, são os demônios, Satanás e seus demônios. Agora vocês precisam, preste atenção, vocês precisam se revestir de toda a armadura de Deus, para vocês ficarem firmes. Uma pessoa que não está firme, não é que os demônios estão atacando muito ela, eu estou sendo muito atacado, por isso eu não estou tão firme. Mentira. Se você não está tão firme, ou se você não está firme, é porque você não colocou toda a armadura. Não tem a ver com a força do inimigo. Satanás é o inimigo vencido. Satanás é o inimigo derrotado. Ele não pode, ao seu bel prazer, decidir na sua cabeça: olha, hoje eu vou matar o Bruno e eu vou lá e mato ele. Ele não tem autoridade para isso. Ele não possui essa autoridade. Porque a nossa vida, ela está em Cristo, lembra? Nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, eu preciso, para ficar firme, Paulo fala, depois de terem feito o quê? Tudo. Tudo o quê? Colocado toda a armadura de Deus. E essa batalha não é uma batalha de quem ora mais. Porque tem gente que está todo dia guerreando com o diabo, e o casamento está uma desgraça, a vida financeira está pior ainda, a família está pior ainda, e não vê mudança nenhuma, e está brigando com o diabo todo dia. Que raio de demônio forte é esse? Porque não é uma batalha da quantidade de oração,
mas é uma batalha de entendimento. Eu preciso entender o que é a armadura de Deus. Não é algo bizarro que eu oro, Senhor, eu estou saindo de casa hoje, eu estou me revestindo com a armadura, pegando a minha espada, pegando o meu escudo, colocando a couraça, e alguns até fazem um teatrinho ali, profeticamente, entre aspas, como se estivesse saindo dali para uma guerra. Aí na primeira seta do diabo, você não é filho, você é culpado, eles aceitam, mas fizeram tudo a bizarrice de manhã, porque não tem entendimento. Porque Paulo ele vai falar do que é a armadura de Deus. Ele está usando componentes para explicar uma verdade espiritual. Não é espada, não é armadura de um soldado, um escudo que tem que chamar atenção. É o que significa essas partes da armadura. Por exemplo, ele vai dizer no verso de número 13. Por isso, o 14. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Como é que eu me protejo numa batalha? Falando mentira? Andando na mentira? A Bíblia diz, sim, sim, não, não. O que passa disso é do maligno. Uma pessoa que fala a verdade, ela não anda com medo. Uma pessoa que não tem nada escondido, ela não anda com medo. Porque ela é uma pessoa que ela está cingida pela verdade. Quem caminha em mentira, quando topar com o maligno, vai cair, porque caminha na mentira, porque não tem verdade nele, e a verdade também é a palavra. Jesus ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então eu estou nele, tenho um caráter dele, e ando como ele, então eu estou me cingindo da verdade. O que mais que diz aí? A couraça da justiça. A couraça, ela era para proteger o peito e a retaguarda do soldado. Couraça da justiça. O que significa justiça de Deus? Justiça basicamente é isso. Deus não poderia simplesmente olhar para mim e falar assim, olha, eu estou inocentando você de todos os seus pecados. Se ele fizesse isso, ele seria um Deus injusto. Se você vai para um julgamento de uma pessoa que assassinou uma outra pessoa, e você está num julgamento, e o juiz fala assim, não, eu estou inocentando você. Aquele juiz, o que nós falaríamos daquele juiz? Que ele é um juiz injusto, péssimo juiz. Espiritualmente falando, se Deus olhasse para mim, olhasse para você, de todos os nossos pecados, as besteiras que fizemos no passado, ele falasse, não, eu estou inocentando vocês, ele seria injusto. Então a Bíblia fala que Deus é um Deus que expressa a sua ira todos os dias, então ele tinha que derramar a sua ira, e o que é que Jesus faz? Ele toma o nosso lugar, ele vai à cruz, Deus despeja toda a ira dele sobre Jesus, por isso que Jesus ele diz lá na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Porque não foram os soldados romanos que mataram Jesus, não foram o Pilatos que crucificou Jesus, era a vontade do Pai, ele tinha que beber esse cálice. Por quê? Porque a ira de Deus foi derramada em Jesus. E o que acontece após a ressurreição? Jesus chega diante do trono de Deus, pega as vestes ensanguentadas e dizia, a justiça do Senhor exigia sangue, morte, então eu morri por eles, está aqui o meu sangue, eu cumpri toda a justiça de Deus, eu cumpri a tua justiça, agora eles são declarados inocentes? Não, eles são declarados justos. Por isso que a Bíblia diz, pela fé fomos justificados, ou seja, nos tornamos íntimos do Pai novamente, temos acesso, e a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E a oração do justo pode muito em seus efeitos. Não é a oração do irmão, é a sua oração. Fala para o seu irmão, bate no peito, olha para ele e fala, minha oração é poderosa. Porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela é eficaz. Quando você ora, tem eficácia na sua oração. Ah, mas eu não oro igual o pastor Bruno. Coitado de você, ainda bem que você não ora igual eu. Ah, eu não oro igual fulano, eu não oro bonito. Irmãos, dá até vertigem quando alguém fala, que oração bonita.
Irmãos, oração tem que ser bonita. Oração é você falar com o Pai, é você falar com Ele. Não é uma oração bonita, com palavras bem colocadas. Você acha que Deus se impressiona? E fala, Bruno, que oração bonita que você fez. A oração que é ouvida é a oração do Filho. É a oração do justo. Então a justiça de Deus. Então fazer batalha espiritual, couraça da justiça, é você ter esse entendimento de quem você é. Quando o diabo acusa você dizendo, você não é digno, você é um pecador. Se você pode ter feito toda a bizarrice de manhã, eu coloco a couraça, eu estou revestido, eu estou guardado, tem um anjo do meu lado, Satanás não vai me tocar. Mas quando ele fala, olha você, a sua oração não é ouvida, você, quem é você? Aí você diz, é verdade, eu preciso pedir oração para alguém, porque a minha oração ela não é ouvida. Você não se revestiu da couraça da justiça, você não entendeu que você é justo, e quando você ora, Satanás tem que parar, ele tem que ser bloqueado. Você tem autoridade, você não é qualquer pessoa, você é filho, você é justo aos olhos de Deus. Por quê? Porque você creu em Jesus, você crê na obra dele, ele foi à cruz, sofreu o castigo para nos dar a paz. Então eu tenho comunhão com o Pai, eu posso andar em autoridade, eu posso caminhar em autoridade. Por quê? Porque eu fiz alguma coisa? Não, eu apenas criei. Quem fez toda a obra foi Jesus, e toda a honra, toda a glória seja dada a ele. Quando eu expulso um demônio, quando eu dou uma ordem para um demônio, ele obedece. Não é porque eu sou santarrão, porque eu sou bom, é porque eu amadureci no entendimento da palavra. Eu amadureci no entendimento da minha fé, do entendimento da autoridade que eu recebi por intermédio de Cristo Jesus. Não é porque eu sou bom. Então essa mesma autoridade você tem. Esse mesmo posicionamento você precisa ter no mundo espiritual. Amém, irmãos? Porque quando você age em autoridade, você caminha em autoridade, você começa a ver as coisas acontecendo na sua vida. Às vezes tem gente que fala, não, olha, eu vi um demônio aqui, eu vi um demônio lá, eu vi aqui, pastor Bruno, ora por isso, pastor Bruno, ora por aquilo, tem um demônio lá, tem um demônio ali. Eu falo, irmão, não estou nem preocupado se tem ou não tem demônio, ele que tem que estar preocupado comigo. É ele que tem que se preocupar se eu estou chegando no ambiente. Irmãos, isso não é orgulho, isso é posicionamento espiritual. Eu lá quero saber se ele está em algum lugar, ele tem que saber se eu estou em algum lugar. Aleluia. É ele que tem que saber onde você está. Eu lembro de uma vez que falaram pro Ronaldinho, fenômeno, ele se preparando para um jogo, e aí o treinador falou para ele, você conhece o zagueiro tal que você vai enfrentar? Tem que assistir os vídeos, as imagens. Ele falou, olha, eu não conheço ele, mas eu tenho certeza que ele me conhece. Por que ele falou isso? Porque ele sabia quem ele era. E dentro do futebol era o cara mesmo. E como a gente tem saudade de alguém assim na seleção, né? Então vamos voltar para a palavra, né? Mas é alguém que assumia, ele sabia da qualidade dele. Irmãos, espiritualmente falando é a mesma coisa. Eu não vou em tal lugar, o demônio está ali, está lá na esquina. Eu não estou vendo se ele está lá na esquina, mas ele está me vendo. E onde eu e você passamos, irmão, nós carregamos a autoridade de Cristo. Nós carregamos a autoridade do Senhor. Agora, ele continua dizendo assim, o verso, parei no 14 agora? Não, já passei do 14. 15, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Ou seja, eu caminho produzindo paz, levando a paz de quem? A paz de Deus. Além disso, usem o escudo, da onde? Da fé, com o qual vocês poderão apagar as setas inflamadas do maligno. Ele lança uma seta, e eu vou apagar aquela seta com a fé. Não é que eu estou com o escudo me protegendo, ele está jogando a flecha afogueada, eu estou me defendendo de forma passiva. Não, é de forma agressiva. Eu tenho uma palavra. Eu sou curado em Cristo Jesus. Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu não preciso ser dominado pelo pecado. Eu posso ser tentado, mas eu não vou ser dominado, porque eu sei qual é a minha posição. Eu não vou aceitar aquilo que o Senhor falou na palavra dele, é o que eu vou viver. Eu não vou viver aquilo que as pessoas estão falando,
aquilo que outros estão tentando dizer, eu vou viver aquilo que a palavra de Deus ela me diz. Então quando passamos por alguma circunstância adversa, eu tenho que buscar uma palavra, e eu vou me apoiar nessa palavra, porque é com ela que eu apago, é a fé em Cristo que apaga os dardos inflamados do maligno. Aí ele continua dizendo, usem o capacete da salvação. Capacete, proteger a cabeça, entendimento do quê? Que eu tenho a salvação. A propósito, você tem certeza da sua salvação? Responde para si mesmo, você tem certeza na sua salvação? A falta de certeza da salvação já coloca a pessoa em derrota em qualquer batalha espiritual. A falta de convicção de que você não tem a salvação em Cristo Jesus. A palavra salvação significa livre, liberto, protegido, lugar seguro. Então, se eu tenho a convicção que é gerada pelo Espírito Santo, que eu sou filho de Deus, eu não caminho em medo, eu não caminho em temor, eu caminho sabendo que se eu partir hoje, eu estarei eternamente com Ele, porque eu estou seguro em Cristo Jesus, eu estou seguro nele. Então o capacete da salvação é o entendimento, eu sou salvo, e tudo aquilo que implica dentro da salvação, a autoridade do nome de Jesus, a presença de Deus, a palavra, a unção de Deus, o agir em nome dEle, obviamente também a se posicionar, ter a transformação no caráter, agir em conformidade com a palavra. E para nós encerrarmos aqui, aí ele diz, com o qual podeis apagar as setas inflamadas malignos, o capacete e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando o crente ele é maduro, ele medita na palavra. Então um crente maduro, ele não vai guerrear com o diabo, só repreendendo, só batendo nele, não, é usando a espada do Espírito. Por exemplo, todos vocês sabem da palavra que nós iniciamos e organizamos essa igreja, Atos 16, passa para Macedônia e ajuda-nos. E eu entendi pelo Espírito que Deus nos queria aqui nessa região, fazendo o que estamos fazendo. Então o que é na prática usar a palavra, a espada do Espírito? Toda vez que que enfrentamos uma dificuldade, na organização da igreja, em alguma área da igreja, eu oro, eu puxo a espada e falo, Senhor, o Senhor me deu uma palavra para passar a Macedônia. Então eu guerreio com uma convicção, com uma palavra no coração. Eu não estou aqui por conta própria, eu não estou aqui porque eu quero brincar de igreja, eu não estou aqui porque eu estou brincando de igreja, ou disputando qual igreja é maior, porque eu quero ser melhor, porque está em rebeldia. Não, eu estou aqui debaixo de uma palavra, e o que vai me sustentar no mundo espiritual, no momento de crise, é a palavra. Então na hora da palavra, na hora da dificuldade, eu puxo a espada do Espírito, porque que é a palavra do Senhor. Essa palavra no hebraico, no grego, é a palavra rema, a palavra revelada, ou seja, é uma palavra que você está lendo, o Espírito Santo faz ela saltar aos seus olhos, você entendeu o que Deus falou com você, é a palavra rema, a palavra revelada, que queima e você fala ela. Ou seja, então é com essa palavra que eu vou guerrear. Ao enfrentar batalhas na família, no casamento, nos filhos, nas finanças, eu tenho uma palavra de Deus para cada área da minha vida. Então quando surge uma batalha, o que é que eu faço? Eu puxo essa espada do Espírito, e é com ela, com a palavra, que eu faço a guerra. Aí ele diz, você pega tudo isso, aí o verso 18, orem no Espírito, em todas as ocasiões. Oração no Espírito é você orar guiado pelo Espírito, mas é também falar em Espírito, é falar em mistérios, é oração em línguas, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos, tendo isso em mente, entendimento em mente, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração, por quem? Por todos os santos, que são os irmãos. Aí Paulo vai falar, ele vai pedir oração por ele, mas olha que tipo de oração ele pede. Orem também por mim, para que Satanás não me derrube, é isso? Orem por mim, para que Satanás não me atinja. Orem por mim, para que o Satanás não venha tocar na minha vida, não. Orem por mim, para que quando eu falar, seja me dada a mensagem
a mensagem, a fim de que destemidamente, mensagem pregada destemidamente, mensagem pregada com convicção, torne conhecido o mistério do Evangelho. Ou seja, orem por mim, para que eu fale com ousadia, destemidamente, trazendo revelação dos mistérios de Deus, ou seja, trazendo a palavra com clareza, pelo qual sou embaixador, representante, eu represento o reino de Deus, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como quem cumpre fazer, como me cumpre fazer. Ou seja, Paulo está falando, ore por mim, para que eu continue no meu propósito. E basicamente é isso que ele está falando. Então, quando você for ter a necessidade, o entendimento de que você precisa de oração, de que alguém precisa orar por você, eu não estou falando de processo de libertação, tá, irmãos? Que é uma outra situação. Quem está passando aconselhamento, processo de libertação, não é sobre isso que eu estou falando. Mas tirando essa parte, quando você for pedir oração por alguém, ore, peça da seguinte forma: orem para que eu continue cumprindo o meu propósito. Eu vou dizer algo que parece um pouquinho radical aqui, no que eu vou falar, mas aí se você achar isso, pode jogar fora. Não adianta você orar por quem está fora do propósito. Abençoe o fulano. Para que ele vai prosperar? Para ele prosperar, mas por quê? O dinheiro é o Deus dele. Você vai orar para Deus prosperar ele? Aí ele coloca Mamon como o Senhor dele? Ore para que ele seja promovido no trabalho. Para que ele vai ser promovido no trabalho? Qual é o propósito disso? Provar para o outro que humilhou ele, que ele é bom? Isso não é propósito de Deus. Isso não é Deus, não é um Deus vingativo. Humilharam você? Então vou arrebentar aquele que humilhou você e vou colocar você por cima. Você carrega o evangelho da paz. O evangelho da paz, da pacificação. Deixa eu dizer algo para você. Se você está no propósito de Deus, Ele entrega tudo o que você precisa. Ele entrega tudo. Se você está dentro do propósito, você precisa de dinheiro, Ele dá dinheiro para você. Você está dentro do propósito, você precisa de recursos humanos, Ele traz pessoas para perto de você. Se você precisa de alguém, Ele traz alguém. Mas entre primeiro no propósito. Se você entendeu quem é você, a autoridade que você tem, você mergulhou no propósito, meu irmão, tudo que você precisa está no propósito. Para encerrar, quando os discípulos voltam numa outra situação, de uma empreitada, Jesus perguntou: e aí, quando eu enviei vocês sem alforje, sem dinheiro, sem isso, sem aquilo, que eu disse para vocês, digno obreiro do salário, faltou para vocês alguma coisa? Eles disseram: não nos faltou absolutamente nada. Se está faltando, é porque de repente está fora do propósito. Precisa alinhar o coração com o propósito. Precisa alinhar. Eu sei que para algumas mulheres é um pouco difícil, porque o marido fora do propósito faz a mulher sofrer também. Mas o problema não é Deus. O problema, não querendo colocar confusão, mas o problema é um cabeçudo que você tem. Ele precisa ouvir a voz de Deus, ele precisa se alinhar com Deus, ele precisa se alinhar com a vontade de Deus, que daí as coisas vêm. Agora, não queira você também usurpar a posição dele, já que ele não está fazendo, vou montar em cima dele, arrebentar ele, eu mesmo vou fazer. Não, aí você entra numa posição que não é sua. A sua posição é de interceder, de orar, de impulsionar o sacerdócio dele, de com sabedoria. Enquanto isso, ore, para que as brechas sejam fechadas.